Salve gente perdida! Aqui quem fala é uma aranha perdida, falando diretamente de Mandacaru. Dito isso, deixo aqui o meu salve para a turma do banquinho. Gente muito boa, me deram uma teia e até formigas. Não é minha casa, mas é como se fosse. Salve entregue, preciso falar sobre o que vai ser esse canal. Hoje vou começar uma maratona. Quero terminar de ler alguns mangás que venho enrolando muito para terminar. Quero terminar os velhos para começar a ler novos. Então usarei a ideia de fazer vídeos como motivação. Como uma motivação para muitas coisas, talvez, finalmente me ache, ou não, e, seguirei perdido. Mas enfim, é isso, e começarei a caminhada por Jujutsu Kaisen. Tentar terminar porque até o mangá acabou e eu não. O capítulo 1 é gigante. De conteúdo, são 50 páginas mais a capa que traz spoilers de futuros personagens. Até aí, ok, mas acho que esse capítulo poderia ser ainda melhor. Pelo menos uma coisa nele eu retiraria e isso é o conflito com o clube de atletismo. Porém, acrescentaria mais conteúdo. O que iria fazer esse capítulo render no mínimo uns 3. E antes de começar, vale dizer que sou um entusiasta que não sabe nada de nada. Então, a minha análise não é profissional. Só gosto de inventar histórias e esse capítulo me deu várias ideias e sinto que essas ideias, se fossem colocadas iria, como escritores profissionais dizem, enriquecer a obra. E bem, o conflito com o clube de atletismo iria rodar enquanto poderíamos ter mais páginas sobre o Itadori na escola. Poderíamos ver, por exemplo, como o Itadori se tornou famoso. Como ele se tornou conhecido na escola por ser um super-humano. E se a gente tem isso, o desafio do treinador de atletismo perderia o sentido, já que o propósito da competição é mostrar as habilidades do garoto. Mas enfim, isso é só um exemplo. Vou puxar o capítulo e irei comentar onde modificaria alguma coisa ou não, e para começar, lançaria modificações na primeira página. Essa primeira página nos traz um cara que, para efeito educacional, se chama Fushiguro Megumi. O garoto está invadindo uma escola à noite. E não é explicado o porquê ele está invadindo e nem porquê ele decidiu invadir à noite. Então, como o ano é 2018, ano da Copa, ele saca um celular e liga para alguém. E para efeito educacional, é o professor dele. Ele liga avisando que o talismã de grau especial ou nível especial sumiu. E aí, apesar de fazer parte da personalidade do professor, por ser o primeiro capítulo, ninguém vai saber disso. Ou seja, quando o professor acha graça sem demonstrar preocupação, faz parecer que o sumiço do item é tranquilo. Seria algo como, por exemplo, você tem 2 chaves de casa. Aí do nada, você perde uma chave na cozinha e sabe que perdeu lá, mas não consegue achar. É ruim perder a chave, mas você perdeu dentro de casa, daqui a pouco você acha. E foi essa a impressão que fiquei vendo essa cena. O item sumiu, uma merda. Porém, daqui a pouco a gente acha e tudo ficará suave. Dito isso, sabemos que o item é um problema gigante e que o Megumi está na escola procurando. E sabendo o poder do Megumi, fica muito óbvio que ele não está se esforçando nem um pouco para achar o item. Como é o primeiro capítulo e geralmente as pessoas não sabem nada, aprendendo página por página, isso tudo passa. Mas, se você já sabe, a forma como ele procura o item, forma que claramente não está funcionando, é muito ridícula. Então, lembre-se, o Megumi não está se esforçando nem um pouco. E isso fica ainda mais óbvio na parte da competição. Porém, vou esperar esse momento para comentar as minhas dúvidas sinceras. Então beleza, vou voltar um pouco na apresentação do Itadori. A apresentação dele acontece no momento em que ele está no clube de estudo paranormal ao lado de 2 veteranos. Diferente do protagonista apresentado com nome e sobrenome, Itadori Yuji. Os colegas só recebem um nome. Sasaki, que parece ser a líder, e o Iguchi. E com isso você já sabe que serão personagens duradouros na história. E com isso dito, aqui é um bom momento para trazer ideias que, para mim, iriam tornar o capítulo mais interessante. Primeiro que iria colocar a invasão do Megumi, deixando claro que o talismã é perigoso, e depois cortaria para o passado. E aí, nesse flashback, iria mostrar o Itadori ganhando fama na escola. Iria mostrar o porquê de o chamarem de o tigre da escola oeste ou o porquê dizem que ele é a reencarnação de um tal de Mirko. E aí, aproveitaria e faria um capítulo só para mostrar, primeiro, o Itadori ganhando fama e, em segundo, mostrar ele no clube. Colocaria ele e os colegas indo em lugares abandonados, aproveitando isso para introduzir o mundo, entre aspas, paranormal. Colocava o Itadori vendo uns vultos, já em preparação para o momento em que ele iria ver espíritos de verdade. Para mim, isso tornaria as coisas mais naturais.
Nesse caso, o conflito com o atletismo iria perder o sentido, mas ainda tinha como salvar o primeiro conflito do Itadori, conflito que começa com a chegada do presidente estudantil. Ele chega quando o trio não está fazendo nada e traz dois problemas. E o primeiro problema poderia render uma aventura. Acontece que todo clube precisa mostrar para a escola que não estão só coçando a bunda no clube. Então, no caso do clube paranormal, eles precisam entregar um relatório. E o trio decidiu investigar a doença repentina dos atletas de rugby. E na investigação, o trio descobriu que 30 anos atrás, quando o campo de rugby estava sendo construído ou passando por uma reforma, um dos trabalhadores sumiu. Esse cara devia dinheiro para agiotas e sabemos que agiotas podem até perder dinheiro, mas não perdem sem fazer nada. E, como esse trabalhador foi visto pela última vez no canteiro de obra, o grupo deduziu que o seu corpo foi ocultado onde hoje é o campo de rugby. Não só isso, os jogadores também relataram que ouviram barulhos esquisitos antes da doença tomar de conta. E a conclusão desse relatório é que a doença foi causada pelo fantasma desse cara. E, apesar do presidente negar e dizer que a doença veio de carrapatos, a verdade é que esse relatório está certo e será provado através do Megumi. E dito isso, eu pensei em como essa história poderia ser aproveitada ainda mais. E qual é a minha ideia aqui? A ideia era trazer isso como um easter egg, ou ser transformado em uma aventura mesmo. Poderia ser só uma notícia saindo num jornal, na TV ou papel mesmo, falando sobre os restos mortais encontrados em uma escola, ou então poderia ser uma aventura do trio tentando provar que o fantasma existe. E esse poderia ser um bom momento para mostrar a existência de espíritos de uma forma rápida, como vultos, ou talvez deixando no ar, será que espíritos realmente existem? Infelizmente, isso só foi usado para encher linguiça. Uma pena, são quase 3 páginas de um assunto que não vai dar em lugar nenhum. Um claro desperdício, mas enfim, passada a parte do relatório, aí sim, vem o verdadeiro problema. Acontece que um clube para poder funcionar precisa de um número mínimo de pessoas. E esse número são 3, porém, o Itadori teve a sua inscrição alterada. E o culpado disso é o treinador do clube de atletismo. E a fala dele para justificar isso é muito importante, já que ele deixa claro que precisa do Itadori para dominar o nacional. Ou seja, isso dá a entender que ele sabe quem é o Itadori. Só que, curiosamente, ele também não sabe. Até porque, se ele soubesse, a última coisa que iria fazer era desafiar o Itadori para uma competição. Ou o personagem só está sendo burro para poder ter espaço para mostrar que o Itadori é um super-humano. Ou seja, se a gente tem algumas páginas mostrando o Itadori construindo a sua fama, esse conflito não precisaria existir. Até porque, vale dizer isso, o problema do Itadori com o clube de atletismo poderia ser resolvido com uma conversa. O Itadori precisa sair da escola às 5 da tarde, todos os dias. Algo que seria facilmente aceito, visto que o treinador tem plena confiança de que, com ele, dominar o país seria fácil. E, se pensar bem, liberar o Itadori às 5 é um custo muito baixo a se pagar em troca de ser o time de atletismo número 1 do Japão. Só maluco não concordaria, mas enfim, voltando um pouco. O treinador desafia o Itadori para uma competição de arremesso de peso e ele, obviamente aceitou. Lembrando que, aparentemente, o Itadori nunca praticou esporte nenhum. E, enquanto a notícia do desafio roda pela escola, o treinador e Itadori vão até o campo de arremesso. Nesse mesmo tempo, podemos ver o Megumi desfilando pela escola. E esse momento é importante por 2 motivos. O primeiro é mostrar que ele não está dando tudo o que pode para achar o item, o que aumenta a ideia de que o sumiço do item é tão problemático quanto perder dinheiro dentro de casa. E em segundo, mostra que, de fato, o campo de rugby tem alguma coisa. Quando ele pergunta se existe um corpo enterrado lá, ele basicamente confirma que o relatório da Sasaki estava certo. Infelizmente, esse assunto morre aí. E, como deixei claro, isso é um desperdício. Outro detalhe dessa passagem pelo campo de rugby é o espírito que o Megumi encontra lá. Ele fala que o espírito é de nível 2 e que provavelmente foi atraído pelo talismã. E aí, se você está lendo pela primeira vez, esses comentários não significam nada. Mas se você já tem algum conhecimento sobre a história, essa interação fica um pouco estranha. Porque assim, um espírito de nível 2 é um problema. Outra informação que é um problema é o fato do talismã estar atraindo espíritos. Porém, para quem não sabe, a informação sobre o espírito ser um nível 2 não diz nada. E como o Megumi simplesmente ignora o espírito rosnando no gol do rugby? Aparentemente, o nome disso é baliza. Gringo é tudo estranho, né? Enfim, quando o Megumi ignora a coisa, faz você pensar que o monstrengo de 6 patas, 4 olhos e dentes humanos é um ser inofensivo.
quando, na verdade, ele não faz nada porque ainda não é o momento de revelar o seu poder. O que é ridículo. Semelhante à questão do relatório, isso está aí só para esticar o capítulo. E não precisava disso. Existe muito conteúdo para ser abordado que faria esse capítulo passar fácil de 50 páginas. Só a ideia de trazer o Itadori se tornando famoso na escola, mais as aventuras em lugares abandonados, mostrando o Itadori tendo as suas primeiras experiências com espíritos, já renderia um capítulo de no mínimo umas 20 páginas. Além disso, mostrar o Itadori convivendo com os colegas de clube iria gerar um sentimento de urgência mais forte quando o verdadeiro problema do capítulo surgir. Mas enfim, o Megumi está lá andando pela escola, como se estivesse passeando com cachorros numa praça. E o espírito está rosnando para a lua como se fosse um lobinho. Os dois respeitam o espaço um do outro e o Megumi segue sua vida muito incomodado porque a presença do talismã está em todo lugar, e por isso, ele não consegue rastrear a origem da coisa. Lembrando que, se o item fosse realmente perigoso, ele deveria ter virado à noite procurando. Será que ele fez isso? Na verdade, não, e ele deixa isso bem claro quando diz: talvez eu deva fechar a escola. Então ele menciona exorcizar o espírito antes de procurar por toda a escola. Só que isso é uma merda. Porque assim, recapitulando o que o Megumi fez até agora, ele invadiu a escola durante a noite. A escola estava aparentemente vazia e, por algum motivo, ele não procurou o talismã. E só existe um motivo para ele não ter procurado o item à noite. Para isso, ele teria que não sentir a presença do talismã. E se ele não sentiu o talismã à noite com a escola vazia, é porque alguém o levou para casa. Nesse caso, ele deveria aparecer na escola de manhã, nas primeiras horas do dia, e usar o fato dos alunos e alunas estarem na maior parte do tempo em suas salas para procurar o item antes que alguém fizesse uma besteira. Mas aí, ele só aparece na escola no fim do dia e, além disso, ele nem parece preocupado de que o item esteja na mão de alguém. Ou seja, é só ruim. Muito mal feito. Uma merda. Mas, não tem o que fazer. Toda história tem os seus momentos de merda. E esse é o momento merda do capítulo 1. Enfim, o Megumi ouve sobre a competição, e alguém com tempo livre como ele tem, certamente iria querer assistir. Então o Megumi vai assistir a competição onde o Itadori esmaga o treinador. Ele arremessa uma bola de ferro por 30 metros e isso porque a bola bateu numa trave de futebol. E é nesse momento que fica claro como o treinador sabia e não sabia ao mesmo tempo. O treinador parecia saber que o Itadori era foda, mas quando a competição termina, ele fica paralisado. E as pessoas até ficam surpresas com a força do Itadori, mas o único que fica congelado é o treinador. Nem a Sasaki, que descobriu tudo sobre o Itadori naquele instante, ficou paralisada como o treinador. O que é outra confusão. O Itadori parece estar há meses no clube de ocultismo, mas a Sasaki não parece conhecer ele. Dito isso, enfim, o propósito desse desafio é só mostrar a força do Itadori. Além disso, também temos um trecho bem curto que dá a entender que o trio frequenta lugares mal assombrados. E assim, eu trocaria tranquilamente essa competição de merda por algumas páginas do trio andando em prédios e casas abandonadas. Seria muito mais interessante, e nessa parte também é revelado o motivo pelo qual ele escolheu o Clube Paranormal. O clube permite a sua saída todos os dias às 5 da tarde, um problema muito fácil de resolver. Mas enfim, a competição termina e o Itadori saiu correndo porque está atrasado e, ao passar pelo Megumi, o garoto sente a presença do item de nível especial nele. O que só mostra que esse negócio de sentir a presença é uma merda. Já que o item está a poucos metros dele. O item, o verdadeiro item, está com a Sasaki. Porém, ele não sente, e o motivo dele não sentir é o mesmo motivo pelo qual vemos o relatório do corpo no campo de rugby, também é o mesmo motivo pelo qual o Megumi não procura o talismã na escola à noite e, aparentemente, só aparece na escola no fim da tarde e procura com a mesma vontade que a sua mãe, quando ela esconde o seu brinquedo e depois finge que está procurando. Enfim, o Itadori passa ao lado do Megumi, mas ele não pode fazer nada porque esse é o momento de mostrar que o Itadori é tão rápido quanto um carro popular. E com isso, a apresentação do Itadori está finalmente completa. Agora sabemos que ele é super forte e super rápido. E com isso, partimos direto para a morte do seu avô. Morte essa que, no geral, não tem impacto nenhum. Muito por causa da correria do próprio capítulo, várias coisas que poderiam ser trabalhadas só são jogadas na tela. Como, por exemplo, a amizade do Itadori com os seus colegas de clube. Você tem que acreditar que eles viveram muitas aventuras e possuem uma ligação muito forte. Ligação que vai servir de motivação para o Itadori. Dito isso, da mesma forma que a ausência de mais páginas ou de um capítulo mostrando a construção da amizade do Itadori com a Sasaki e Higuchi, vai fazer falta.
Um capítulo exclusivo para o avô também faz. Até onde sabemos, ele é órfão, o próprio avô contribui com essa informação, mas infelizmente, o Itadori é babaca e não deixa o avô falar. E falando sobre os pais dele, acredito que era para ser só isso. A citação teria o único e exclusivo papel de informar que ele era órfão. Se fosse para ter alguma coisa a mais, o velho teria deixado uma carta ou testamento falando sobre os pais dele. E isso é tão real que não existe informação nenhuma. A gente não sabe se o velho é o avô por parte de mãe ou de pai. Inclusive, vou dar a dádiva da dúvida. Talvez no texto original seja mais específico. Porém, no português, ele diz que precisa falar sobre os seus e não sobre o seu. Dito isso, a principal informação aqui é que o único parente do Itadori, um adolescente de 15 anos, é o seu avô, que está internado num hospital. E isso gera várias perguntas. Por exemplo, onde o Itadori mora? É casa própria ou alugada? Ele tem outros parentes vivos? Provavelmente não. De onde vem o dinheiro dele? Ele comprou flores para as enfermeiras, mas também tem o gasto doméstico com comida, materiais de higiene e todos os gastos que uma pessoa vivendo sozinha tem. Sem falar sobre a questão do hospital e, como também, o custo que ele vai ter para enterrar o avô. No caso, cremar. E, tipo assim, todas essas informações são importantes, principalmente porque a morte do avô será usada ainda nesse capítulo. Então tinha que ser algo mais trabalhado e emocional. Ou seja, tinha que ter um capítulo para mostrar como era a vida deles antes do velho adoecer. E mesmo que não seja uma doença, pode ser só o corpo chegando ao limite da idade. Ainda assim, seria importante. Era necessário a gente ver o Itadori tendo que lidar com o envelhecimento do avô, tendo que lidar com a notícia de que ele não tinha mais condição de sair do hospital com vida. Tinha que mostrar ele lidando com a ideia de estar sozinho no mundo. Tinha que ter ele pensando no que iria fazer depois que o seu avô morresse. Inclusive, pesquisei um pouco e existe uma aposentadoria no Japão. Essa aposentadoria do avô poderia ser de onde vem o dinheiro que o Itadori usa para viver. Ou seja, a morte do avô teria não só o peso emocional como financeiro. Seria uma morte que mudaria a vida do Itadori para sempre. Em vários sentidos, a gente tinha que ver isso. E isso daria um capítulo inteiro muito facilmente. Infelizmente, a gente conhece muito mal o velho numa página, na segunda ele dá um propósito de vida e na terceira página o velho morre. Tipo assim, eu nem sei o nome dele. E, além de ser rápido, não existe tempo para absorver nada. Porque na quarta página temos o Megumi finalmente achando o Itadori e trazendo o verdadeiro problema do capítulo. A morte do avô se torna só uma vírgula, tão relevante quanto a competição de arremesso de peso. E até o propósito de vida que o avô dá, é soterrado com uma chuva de explicações sobre o talismã que o Itadori pegou, sobre a existência de energia amaldiçoada que nasce dos pensamentos negativos das pessoas. Além das informações sobre os espíritos e o perigo que esses espíritos trazem para a humanidade. O que acaba entrando em conflito com as atitudes do Megumi. O talismã é perigoso, mas ele procurou com a bunda. Os espíritos são perigosos, mas ele deixou o espírito na escola em tempo de atacar os alunos e alunas. Um cara muito preocupado e coerente. Enfim, o Itadori não entende porra nenhuma, mas aceita devolver. O problema é que o talismã não está com ele. O garoto estava todo esse tempo com uma caixa vazia. O que levanta duas curiosidades. A primeira, porque ele está com a caixa. Eu consigo pensar numa explicação, mas ela não existe na história. É só para fazer o capítulo render mais páginas. Para mim, é uma forma bem porca de fazer as coisas. Segundo que o Megumi é um completo inútil. O cara conseguiu sentir a caixa vazia, mas não conseguiu sentir o item que estava, jogando alto, uns 10 metros dele. Enfim, onde está o item? Está na escola na mão da Sasaki, que desembrulha o item e revela que o talismã foi feito com um dedo. No momento, isso não gera muitas perguntas, só quando descobrimos o dono do dedo. E bem, a dupla Sasaki e Higuchi são atacados depois de revelarem o dedo. E nesse momento, ou melhor, é só nesse momento que o Megumi coloca algum esforço nisso. Ele até consegue correr na mesma velocidade que o Itadori, coisa que algumas horas atrás ele não conseguiu fazer. A boa e velha magia do mangá. Mas bem, enquanto a duplinha está se fudendo na escola, Itadori lidera o Megumi, que poderia ter chegado na escola muito mais rápido que correndo. Enfim, eles finalmente chegam na escola. E de cara, o Itadori trava ao sentir a presença do dedo. Presença muito forte, mas mesmo assim o Megumi não consegue rastrear onde o dedo está. E olha que esse animal tem uns 7 ou 8 anos trabalhando com isso e o Itadori que chegou agora, consegue ser melhor que ele. Mas enfim, vou deixar isso um pouco de lado porque quero falar sobre o conflito do Itadori. Como os profissionais costumam chamar, o chamado para aventura e transição.
Então vamos ver o Itadori com medo de avançar. Em seguida, ele começa a tentar entender o porquê ele está com medo. E nesse momento, se tivéssemos um capítulo mais longo mostrando a relação dele com a Sasaki Higuchi, e outro capítulo mostrando ele tendo que lidar com o fim da vida do seu avô, tornaria esse momento de reflexão muito mais foda. Porque assim, a verdade é que a morte do avô não muda nada na vida dele. Nem mesmo a morte dos seus colegas mudaria. E isso é porque faltaram informações. Faltou página, faltou capítulo para a gente ter uma compreensão maior. Porque, por exemplo, o que a morte do avô do Itadori significa? Significa ficar sozinho, significa também uma mudança de vida completa, porque o Itadori estava vivendo para estar no hospital todos os dias às 5 da tarde. A ideia é que existia um medo aí. O medo de não estar presente quando o avô morresse, mas isso não é mostrado. O velho nem parecia doente. Ainda assim, essa é a ideia aqui. A ideia de que o Itadori já viveu o luto e o medo que perder o avô significava e trazia, e por isso, ele não chora quando isso finalmente acontece. Ele não tem mais medo, só alívio. Por outro lado, a aura pesada que vem da escola e o risco dos colegas morrerem, seus únicos amigos, é algo que ele não estava preparado para lidar. É algo que ele nunca tinha pensado. Sem falar que o propósito de vida, que parecia algo simples, automaticamente se tornou algo perigosíssimo. Então, existem dois conflitos. O primeiro é o medo do desconhecido mais a perda dos seus únicos amigos e o segundo é a hesitação de mais uma vez viver pelos outros. Invadir a escola, além de ser um risco, também é continuar seguindo as ordens do avô. Por isso, ele reclama que tem a sua própria maldição. Porém, como não existe uma preparação para isso, o conflito pode ser lido de outra forma. O avô morrer, com exceção do propósito de ajudar pessoas, que até então era um propósito muito simples e do nada se torna uma merda, não tinha significado nenhum. O personagem só morre e o impacto na vida do Itadori é inexistente. Muito porque a gente não tem informações básicas sobre o Itadori. O que inclusive, vou dar a dádiva da dúvida e culpar os editores da Shonen que devem ter cortado. Enfim, a gente não sabe nada sobre o Itadori e muito menos sobre o avô. E quanto ao propósito, ajudar pessoas poderia ser qualquer coisa. Ajudar a atravessar a rua, ler e escrever, ajudar a carregar uma sacola ou simplesmente receber uma encomenda. Aí, quando o Itadori chega na escola e percebe que vai precisar arriscar a vida, aí ele trava. Ele trava por medo de morrer. E essa é a diferença entre a morte do avô e a morte dos seus colegas. Ele, entre aspas, é obrigado a ajudar porque ele faz tudo o que o avô pediu e, no pior dos resultados, ele falha ou morre. Enquanto que o avô morrendo não tem impacto em lugar nenhum. E se você chegou nessa leitura, não está errado. E outra leitura que também está certa é, o que permitiu o Itadori superar o seu medo e entrar na escola. Lendo esse capítulo, fica bem óbvio que o que ajudou ele a superar o medo foi ter aceitado que a morte era um alívio. Quando ele entendeu que morrer não era um problema, ele perde o medo e entra, ele salva os colegas porque foi o que o avô pediu e a questão da morte digna, você pode ignorar isso. Mas, antes do Itadori invadir a escola, vamos dar uns passos para trás. Porque é na invasão que o poder do Megumi é finalmente revelado. E o poder dele é capaz de invocar dois lobos, um branco e um preto. E já adianto que ele poderia ter usado esses dois lobos para procurar em 3 lugares diferentes ao mesmo tempo. E o motivo dele não usar isso, imagino que não seja necessário explicar. Pois bem, o Megumi e os lobinhos saem massacrando todos os espíritos que aparecem e, uma coisa curiosa que acontece é que os espíritos somem sempre que são derrotados. Com exceção de alguns espíritos que os lobos vão conseguir comer na parte final. Um possível furo, mas enfim, o Megumi segue sendo bem inútil e só consegue achar a Sasaki e o Higuchi porque ouve a Sasaki gritando. E imagino que os lobos também tiveram papel importante nisso. Porém, o inútil não consegue fazer nada. Para alguma coisa ser feita, teve que vir o Itadori, que nunca viu um espírito na vida e não sabe nada sobre espíritos, e mesmo assim achou os colegas sem nenhuma ajuda. Quer dizer, teoricamente, ele também ouviu o grito da Sasaki. Enfim, o Itadori chega com a chave ligada, então ele consegue ver espíritos. E como ele é muito foda, ele não sente medo de nada. Ele só recupera os colegas e o Megumi elimina os espíritos que ficaram de bobeira. É nesse momento que os lobos aparecem comendo restos de espíritos. Talvez a ideia original fosse que espíritos fortes dropassem algum item. Dito isso, dedo na mão e colegas salvos, esse seria o final feliz do capítulo, mas só que não. O espírito de nível 2, que até agora não fez porra nenhuma, e olha que teve tempo de sobra para fazer, finalmente decidiu fazer alguma coisa. E nessa brincadeira, o Megumi foi para o caralho.
Estranhamente, o espírito decide focar toda a sua atenção no Megumi ignorando o motivo dele estar ali, o dedo do Ryomen Sukuna. E essa situação vai terminar com o Itadori lutando contra a criatura e aprendendo que para exorcizar espíritos, você precisa de energia amaldiçoada. E existiam pelo menos 2, talvez 3 formas de resolver isso. A primeira forma era o Itadori agir como tanque enquanto o Megumi combinava ataques. A segunda forma era usar o dedo como se fosse um frisbee, fazendo o espírito perseguir o dedo enquanto o grupo fugia na direção contrária. Mas aí a conversa vai numa linha incrível. O Itadori aprende que o espírito quer comer o dedo para ganhar poder, aí no lugar de pensar em entregar o dedo ao Megumi que já tem poder, e assim iria aumentar o poder dele ao ponto de ser possível vencer. O Itadori decide que a melhor solução é ele comer o dedo. O que faz muito sentido se você acredita que o Itadori aceitou a morte como uma solução. Fora isso, essa ideia é uma merda. Dito isso, é uma ideia que fica ruim só nesse contexto. A matemática feita é muito merda. Porém, se o Itadori estivesse mortalmente ferido, aí essa solução deixaria de ser tão merda. Porque assim, se ele está mortalmente ferido, aí é foda-se. Se morrer, morreu. Porém, o Itadori está completamente bem, sem nenhum machucado. Além disso, ele não sabe porra nenhuma de poder mágico, seja energia amaldiçoada ou maldições. Então, não existe uma lógica coerente que o motivasse a comer o dedo. Isso mudaria se ele estivesse mortalmente ferido. Mas enfim, ele comeu e obviamente deu certo de um jeito errado. O idiota acabou sendo possuído. Isso é igual ao pessoal que toma remédio para ganhar músculo e esquece de ler as letras miúdas. Em outras palavras, o Itadori ficou broxa. E bom, para encerrar esse capítulo, tem um detalhe muito interessante, que talvez esteja corrigido na versão física. E esse detalhe está no Itadori possuído. Quando o Sukuna assume o corpo e fica todo eufórico ao se imaginar destruindo o mundo. É possível ver que a mão esquerda está normal, enquanto a direita possui unhas afiadas. Uma dica de que o Sukuna não possui o controle total do corpo. Porém, acontece um erro absurdo, um dos maiores erros já cometidos pela humanidade. Quando o Itadori começa a exigir o corpo de volta, a mão que agarra o próprio pescoço não é a esquerda. Espero que a versão física tenha consertado esse erro monstruoso. Enfim, apesar desse erro decepcionante, não irei dropar e seguirei firme. E com isso dito, o capítulo se encerra com o Megumi condenando covardemente o Itadori à morte, só porque ele foi possuído por uma maldição. Mostrando que não se pode confiar em ninguém. Nunca esqueça isso. E bem, minha conclusão é que esse capítulo, apesar de ser longo, com 52 páginas, ainda consegue ser curto. Poderia ser muito melhor se dividido em 3 capítulos, trabalhando mais a amizade do Itadori com os colegas de clube, mostrando como ele se tornou famoso e o mais importante. Um capítulo inteiro para mostrar como era a vida dele com o avô, que sinceramente, o capítulo é tão corrido que saímos dele sem saber o nome, a idade dele e nem o motivo de estar no hospital. Bom, é isso. Não tenho mais nada a acrescentar, então aqui me despeço e, até o próximo vídeo.